Fala galera, época de Natal, época que todo mundo fica um pouco mais amoroso, fica um pouco mais cheio de alegria no coração, seja porque vai comprar um presente ou vai receber um presente, seja porque vai ter aquele amigo oculto no trabalho ou festa de confraternização no trabalho, seja até porque também vai tirar foto com o Papai Noel, pode ser. Teoricamente, a data do Natal ela seria a comemoração do nascimento do menino Jesus lá na cidade de Belém, há mais de 2000 anos atrás. Porém, nós sabemos que, na verdade, Jesus não nasceu nesta data, não nasceu nem mesmo nesta época. Provavelmente, Jesus deve ter nascido em outubro. Porém, tudo isso é consideração, tudo isso é especulação. O fato é que, a cada vez mais, Jesus, o menino Jesus, é esquecido, deixado de lado no Natal ou confundido com outros personagens. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre quem é Jesus. Fica comigo aqui nesse vídeo, vai ser muito bom conversar com você. Já aproveito para te convidar para você se inscrever no canal, dar aquele seu joinha aí e não esquece, ativa o sininho das notificações. É esse sininho que fica aí do lado, de um lado ou de outro, aí vai estar um sininho, você clica nesse sininho porque assim você não perde nenhuma das novidades aqui do canal Espiritualidade Urgente. Por que esse nome? Porque é urgente a gente desenvolver nossa fé no amor novamente, porque o amor vai vencer no final. No final é o amor que prevalece. Eu sou o Marcos Vinícius, te convido então para esse bate-papo. Vamos explorar essa verdade. Quem é Jesus? É importante nesse Natal a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, o nosso papo hoje é sobre este assunto, sobre este personagem. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Como que as pessoas assim têm uma facilidade, né, grande de apresentar um Jesus que de repente não corresponde ao Jesus dos evangelhos? Por isso, para falar um pouquinho sobre quem é Jesus, eu não quero apelar, nem quero trazer fatos históricos, nem muito menos teologia ou qualquer estudo aprofundado. Eu quero falar de textos do Evangelho. Quem é Jesus segundo o Evangelho, segundo o que está escrito naquilo que os Evangelhos traz. Porque nós aprendemos quem é Jesus, sim, através de fatos da história, nós aprendemos através da teologia, através de estudos profundos, mas também nós aprendemos, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre quem é Jesus através das pessoas e causas com as quais ele se identifica. Isso é muito valioso, muito importante para a gente. E para isso eu vou usar texto do Evangelho, Mateus capítulo 25. Você pode aí dar um Google e procurar lá Mateus 25, a partir lá do versículo 35, 36 em diante, vai estar a base disso aqui que eu vou falar. A primeira identificação de Jesus, eu estava lendo inclusive um texto da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Nesse texto que eu vou deixar no comentário fixado e na descrição do vídeo para vocês, o autor cita São Gregório de Nissa, padre do século IV da nossa era, que ele diz uma coisa interessante, que os pobres serão os porteiros do céu. Muito interessante a teoria do São Gregório de Nissa, porque ele diz que os pobres, segundo o texto de Mateus 25, vão estar lá na porta do céu e vão olhar, opa, lembra que eu estava na praça deitado no banco, você passou, virou a cara? Teoricamente seria essa a ideia aí de São Gregório. Mas vamos dizer que não seja bem isso. Mas nós podemos dizer que Jesus se identificava com os pobres. Você pode ver isso em Mateus 25, 40. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Está todo aquele discurso onde Jesus fala sobre fome, sede, vestimenta, visitai os enfermos nas suas necessidades, os presos e assim por diante. Ou seja, ali Jesus está falando das pessoas que não podiam devolver o bem que era feito a elas. E aí ele coloca isso. Quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a um desses pobres, Lucas
No Evangelho de Lucas, quando Jesus fala as bem-aventuranças, ele fala literalmente, bem-aventurados os pobres. Não tem a expressão que consta em Mateus, pobres de espírito, não, diz os pobres. Jesus se identificava com os pobres. Jesus muitas vezes tomou coisas emprestadas das pessoas. Até o burrico que ele entrou em Jerusalém foi um burrico emprestado. O lugar da última ceia foi um lugar emprestado e assim por diante. Jesus se identificava com as pessoas pobres porque ele olhava as necessidades dessas pessoas e não era só numa data especial como o Natal. Não estou dizendo que está errado fazer isso, mas estou mostrando para você que, diferente do Jesus da teologia da prosperidade, do neopentecostalismo e de algumas igrejas pentecostais e até igrejas históricas de hoje em dia, o pobre tinha vez na mesa de Jesus. A segunda característica de Jesus, que ele se identifica com os estrangeiros, está lá em Mateus 25, também no 43. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Quando ele está ali sendo o juiz sobre os bodes, né, dizendo para eles: olha, vocês não fizeram isso, vocês não cuidaram de mim enquanto eu estrangeiro, enquanto eu uma pessoa sem pátria, sem chão, uma pessoa que estava precisando de abrigo e de acolhimento. Esse é Jesus. Você quer saber quem é Jesus? Jesus acolhe o estrangeiro. A igreja atual, o evangélico atual, ele tem se calado diante da xenofobia. O evangélico atual tem se calado diante desse movimento que surge no mundo, em que o estrangeiro que está buscando abrigo, fugindo muitas vezes de uma guerra, fugindo de uma situação difícil na sua própria nação, o evangélico tem se calado com a opressão que é colocada sobre essas pessoas, com o preconceito que é colocado sobre essas pessoas. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre a questão do Kleber Lucas, né? Vou deixar aqui no card para você, aqui num dos dois lados aqui vai estar o vídeo onde eu falo sobre o Kleber Lucas e a questão do racismo do hino Alvo Mais Que a Neve, onde eu nem discuto a letra, porém eu fiz uma pergunta no meu Instagram a uma pessoa que criticou a minha postagem defendendo o Kleber. Eu perguntei a ele: para você existe racismo na igreja? E essa pessoa teve a coragem de dizer que não. Essa pessoa é de uma denominação que eu conheço, onde essa denominação possui bispos e não tem nenhum bispo negro nesta igreja. Então, ser estrangeiro é uma coisa que passa pelo coração de Jesus, passa pela identificação de Jesus, passa por quem Jesus é. Jesus é uma pessoa que olha o estrangeiro, que olha aquele que está sem chão, que olha aquele que está sendo perseguido, aquele que está sendo maltratado e se identifica com ele. A terceira categoria, ou a terceira classe de pessoas com que Jesus se identifica, e é uma coisa que muito tênue essa linha, são os enfermos. Nos primeiros versículos desse discurso de Jesus sobre as ovelhas e os bodes, onde ele separará lá no juízo final, no versículo 36, ele fala: necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim. E aqui eu quero juntar também os presos: estive preso e vocês me visitaram. A questão do enfermo é uma questão muito séria. A gente, e aí eu me incluo, né, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com as pessoas enfermas. Especialmente, nós temos dificuldade de lidar com as pessoas enfermas que estão debilitadas e dependentes. A gente fica às vezes impaciente, a gente às vezes fica assim, querendo que as coisas se resolvam logo, ou às vezes nós fazemos como nós vemos muitas famílias fazerem: nós abandonamos aquela pessoa doente à própria sorte. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Então devemos parar e pensar, às vezes quando estamos cuidando de alguém que está enfermo, é porque estamos tendo a oportunidade de nos identificarmos com Jesus, porque Jesus sempre
cuidava das pessoas enfermas. Você vai ler no Evangelho, em todos os Evangelhos, nos 4 Evangelhos, você vai ver diversos relatos de Jesus ficando ali à disposição das pessoas enfermas. E aí ele fala também dos presos. Eu estive preso, vocês me visitaram. Lembremos que os primeiros cristãos, inclusive os apóstolos, foram encarcerados. Jesus mesmo foi preso, ficou uma noite inteira sendo julgado na mão dos seus opressores, na mão de um Estado violento, o Estado de Roma extremamente violento, e ali sendo maltratado também pelos religiosos da época. Então precisamos nos lembrar que Jesus se identifica com os presos. Outro grupo com quem Jesus se identifica são os que têm fome. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede, não me deram nada para beber. Mateus 25, 42. Quem tem fome, já dizia aí o Betinho, né, sociólogo que criou aquele programa Natal Sem Fome. Quem tem fome tem pressa. Como que nós podemos valorizar o nosso cristianismo? Como que nós podemos dizer que nos identificamos com Jesus e não nos preocuparmos com a questão da fome no mundo? A fome não é mais um problema tão grave quanto era há algum tempo atrás. Existem hoje mecanismos que nós podemos utilizar para lutar contra a fome no mundo. Porém, ainda há milhões, não são milhares, milhões de pessoas passando fome. Ainda há milhões de pessoas que não sabem se vão comer o café da manhã e à noite terão uma janta para colocar para dentro do seu estômago. Milhares e milhares e milhares de crianças. E nós, quantas vezes jogamos comida boa fora? Quantas vezes nós nos negamos a participar de ações que visam a diminuir esse estado calamitoso? Tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Jesus se identifica com aquele que passa fome. Jesus se identifica com aquele que está sofrendo esse mal terrível que é a fome. A fome, ela tira a pessoa do seu eixo, tira a pessoa do seu centro. E mais, a fome rouba possibilidades. A fome rouba possibilidades. Por isso Jesus, ele sempre se preocupou em alimentar, em cuidar, em não permitir que aqueles que estivessem perto dele tivessem fome. Ele sempre se preocupou com isso. Por último, há uma marca de Jesus, e que a gente pode dizer assim: quem é Jesus? Jesus é este. Jesus tem esta marca. Esse é o personagem Jesus. Essa marca é a seguinte: Jesus se identifica com aqueles que têm um coração que partilha. Atos capítulo 4, 34 e 35 diz o seguinte: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuía terra ou casa vendia sua propriedade. Traziam o dinheiro da venda, colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Outro dia eu fiz uma postagem no meu Instagram sobre isso, e um crente disse que isso foi por acaso, foi naquele momento. Anda um pouco para trás, crente, anda um pouco para trás, volta aos evangelhos, sai do livro de Atos. Jesus diz: se você tem 2 pães, dê um e fique com um, é suficiente. Se você tem 2 capas, dê uma, fique com a outra, é suficiente. Se você tem 2 pratos de comida, dê um, fique com um para você, é suficiente. Se você é uma pessoa que cumpre a lei de Deus, parabéns para você, mas ele diz: uma coisa te falta, desapega desses teus bens, vai, vende tudo o que você tem, então vem e me segue. Na casa de Zaqueu, que voluntariamente decidiu distribuir os seus bens entre os pobres, Jesus em momento nenhum disse: não faça isso. E outro dia eu tive que ouvir um famoso coach de dinheiro dizer aí num vídeo no canal dele que Jesus falou para ele não distribuir os bens dele, não. Jesus falou para ele ensinar outra coisa às pessoas. Jesus não interrompeu Zaqueu, porque Jesus se identifica com aquele que tem um coração que partilha. Então, nesse Natal,
eu quis trazer para você essa reflexão sobre quem é Jesus a partir de textos bíblicos, não a partir de achismos meus, nem interpretações teológicas, nem profundos estudos acadêmicos, nem um profundo estudo da história da Palestina daquela época. Não, a partir de observar os textos dos evangelhos. Não importa se você acredita no Jesus histórico ou não, neste Natal de 2023 e nos outros natais, esse vídeo vai ficar aí, né, no YouTube, que você possa saber o seguinte: acredite você ou não se Jesus era o Filho de Deus, que nasceu, viveu, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Não importa se você não acredita nesta parte, mas essa parte que eu te falei, esse discurso de Jesus que está em Mateus 25, ele mostra com quem Jesus se identificava, quais eram as pessoas e os atos, as pessoas e as ações com as quais Jesus se identificava. Nessa hora, o que nós precisamos fazer é o seguinte: no Natal, olhar para dentro de nós mesmos e pensarmos: com o que eu estou me identificando? Quais são esses momentos da vida com os quais eu me identifico? Será que eu me identifico com os pobres, com os estrangeiros, com quem tem fome, com os enfermos, os presos? Será que eu estou desenvolvendo um coração que partilha? Você quer saber quem é Jesus? Como ele mesmo ensinou, não é a religião que vai te ensinar quem é Jesus, não é o legalismo da religião. Quem vai te ensinar quem é Jesus é você observar as pessoas e as histórias e os momentos com os quais ele se identifica. A partir daí, desenvolva o seu caminhar com esse Jesus que usou a sua divindade para se tornar humano, e sendo humano, foi um humano maravilhoso entre nós. Que a gente possa desenvolver a nossa fé através da nossa humanidade, que a gente possa ser um pouco mais humano, mais capaz de expressar o que é o Natal verdadeiramente. O vídeo ficou um pouquinho longo, eu sei, mas eu espero que você tenha curtido essa reflexão. Dá o seu joinha aí, dá o seu like, comenta, faz o seu comentário. É muito importante que você esteja desenvolvendo o amor, porque o amor vencerá no final. Obrigado. Para hoje, 2023, e para todos os anos seguintes onde esse vídeo ainda estiver sendo reproduzido, um Feliz Natal com a capacidade de se identificar com as histórias e as pessoas com as quais Jesus se identificava. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.